Queridos, vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que Deus ainda tem para falar aos nossos corações. Eu quero, nessa noite, nós estamos iniciando uma série de mensagens, A Verdade que Liberta. A Verdade que Liberta. Essa é a série de mensagens. Nós temos um livreto onde o pastor Roberto Silvado, ele pegou o livro Passos para a Liberdade em Cristo, do Neil Anderson, e ele transformou em um manual de 7 passos aonde trabalha a restauração. Quem aqui já fez os 7 passos de libertação? Levanta a mão aqui. Tem alguém? Ali. Mais alguém? 2 pessoas. Tá, bom, vocês vão ser abençoados também, porque nós vamos estar pregando, nós vamos estar ministrando sobre algumas verdades que esse livro ele traz para nós e que visa, na verdade, restaurar todas as marcas, tudo aquilo que um dia nós vivemos no nosso passado e que trouxe uma escravidão e que paralisou algumas áreas da nossa vida. Então, e hoje nós vamos falar, e o tema da mensagem de hoje é protegendo das falsas verdades. Então nós estamos iniciando essa série, né, e esse material ele é muito rico, é muito especial. E no final, no final dessa série, nós vamos disponibilizar. Se você quiser ter uma caminhada individual, nós estamos preparando uma equipe do nosso Ministério de Libertação para que possa, de repente, acompanhar e ter alguns encontros para nós conseguirmos tratar individualmente. O objetivo de Deus para nós é que nós possamos viver a liberdade, e a liberdade plena. Então, nós temos aqui o CR, onde nós trabalhamos todas as mazelas emocionais. Funciona sempre na segunda-feira à noite. Nós temos ali os grupos de passos, nós temos os grupos de apoio. Nós vamos iniciar ainda esse mês um grupo de apoio para casais, ou no máximo no comecinho de junho, onde o CR vai ter um grupo de apoio para casais, pessoas que estão passando por dificuldade no casamento. Estamos também, muito em breve, tendo um grupo de apoio para alcoólatras, ou a quem tem uma dificuldade com o alcoolismo. E aí nós temos vários meios, mecanismos, usando um material também muito especial, que trabalha a restauração. E quando nós falamos dos 7 passos, nós estamos falando de uma restauração que uma ênfase mais espiritual, que visa trazer a libertação de todas as marcas e todos os pactos, tudo aquilo que eu vivi no meu passado e que hoje influenciam a minha vida. Então, o objetivo é esse. Mas antes de nós iniciarmos essa série, nós precisamos fazer alguns destaques. O primeiro deles é que o maior poder que Satanás tem é o poder da mentira. Então, logo que esse poder ele é quebrado, que a mentira é exposta, ocorre a libertação. Lá em João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos entender que a mentira é a principal estratégia. E o campo de batalha está aqui, na nossa mente. Então, Satanás, se ele conseguir nos fazer crer numa mentira, nós vamos ser controlados por ele. E quando nós conhecemos a natureza dessa batalha, na nossa mente, aí nós conseguimos agir através de doutrinas espirituais, e a partir daí nós conseguimos experimentar a libertação. Então, com esse breve histórico que nós vamos trabalhar, e assim, é muito interessante, né? Porque quando nós vamos trabalhar com alguém esse material individualmente, 1 a 1, muitas pessoas têm muitas dificuldades. Muitas pessoas, às vezes, têm coisas que ela nem lembrava, que viveu no passado e que Deus traz à tona justamente para que haja a restauração. Então, você de repente está aqui nessa noite, e você tem coisas aí que você nem percebe, que está guardadinho ali, mas isso tem influenciado ainda a sua vida. E nós queremos, através dessa série de mensagens, e ao final até disponibilizando algo mais individual, te ajudar a experimentar a plena libertação. Ou de repente você conhece alguém que vai precisar passar por essa série, não deixa de desafiar.
E o tema de hoje é protegendo da falsa verdade. Como é que nós podemos nos proteger da falsa verdade? Quem aqui já esteve no Paraguai? Cidade del Este. Ó, muita gente aqui. Muita gente já esteve no Paraguai, né? Uma das grandes características do Paraguai, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa falsificada. Você vai lá, uma tênis Nike 10 reais, né? Vai lá, camisa com aquele macaquinho não, jacarezinho. Sabe, não, quinzão, certo? E tem gente que vai lá e compra, e não tem nenhum problema, né? Mas muitas coisas ali, eles falsificam até pneu, gente. Tem coisa doida ali, certo? E de repente você olhando assim, se alguém chega e de repente você pega algo falsificado, né? Você pega lá, por exemplo, um relógio caro aí, quem sabe marca de relógio caro? Rolex. Então tá, daí você pega lá alguém que foi lá no Paraguai comprou um Rolex. Daí ele chega, se alguém tem um chevetinho aí não tem nenhum problema, tá? Mas eu tive um Chevette 74, mas pense num chevetinho baleado. Daí ele chega num Chevette 74, todo cheio de ferrugem e tal, com um Rolex no braço. Aí você vai olhar assim, uau! Mas se você pegar esse mesmo Rolex, colocar na mão de um figurão, que chega com a BMW, ele vai chegar assim, olha, esse relógio deve valer uns 30 mil. Sabe, e com muita facilidade, aquilo que é falso, às vezes, como nós olhamos, acaba tendo aparência de verdadeiro. Eu morei em Brasília. Em Brasília, lá tem um paraguaizinho lá em Brasília. Que você chega lá e você vê de tudo lá. Certo? E às vezes você olha, tem uns relógios bonitos. Tá? Tem uns relógios bons. Só que está com uma marquinha ali. Eu falei, isso aqui é falsificado, não posso pegar não. Sabe, em São Paulo agora, essa semana, fecharam um shopping lá só de relógio. Tudo falsificado, vai tudo ser destruído. Sabe, então nós temos vários produtos falsificados. E com muita facilidade, muitas pessoas, quando passam por alguma dificuldade, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, também vai para algo falsificado. Vai para algumas doutrinas falsificadas, algumas religiões falsificadas. Sabe, aquela história assim, não deve fazer mal. Se bem não faz, mal também não. Você que pensa que não faz. Você que pensa, certo? Em quem que você tem entregue a sua vida ou as suas dificuldades. Sabe, muitas pessoas vão a curandeiro. Muitas pessoas vão lá fazer simpatia com florais. Sabe aquela história de... Gente, antes de me converter lá em Cascavel, no interior do Paraná, mas tinha uma mulher lá, agora esqueci o nome dela, eu tentei lembrar, trazer na minha memória, mas ela é muito conhecida na cidade. Então alguém roubava um carro e ia lá na mãe fulano de tal. Certo? E aí se perdia um negocinho menorzinho, uma caneta dava 3 pulinhos. Sabe? O pulsão longuinho. Sabe? Mas isso era muito comum. Eu lembro de eu ir lá com a minha avó era benzedeira. E aí ela pegava um negócio de milho, e ela ficava cochichando e passando um negócio de milho. Eu tinha uma tia que colocava uma garrafa na minha cabeça, falava que ia tirar sol da cabeça, e de repente eu olhava para cima assim, estava fervilhando aquele negócio. Mas um monte de coisas que eu acabei me envolvendo antes da minha conversão, e que eu não tinha ideia, que cada vez que eu me envolvia com aquilo ali, eu estava dando brecha para Satanás viesse e começasse a me acorrentar. E quando eu vi, eu estava preso. Eu não podia ter carro sem ter uma fitinha vermelha para os quebrantes. E eu tinha que ter ainda um rosário ali, pendurado no retrovisor. E aquilo para mim era algo existencial. E aquilo ali não protege nada, gente. Uau, eu batia muito mais carro quando não tinha isso. Depois, faz tempo que eu não sei o que é bater carro. Mas sabe, a verdade ela nos liberta. E muita gente acaba vivendo mentiras. Sabe, o que te faz caminhar? Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado na verdade ou na mentira? Você tem caminhado naquilo que é verdadeiro ou naquilo que é falso? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Abra lá sua Bíblia em 2 Coríntios 11.
2 Coríntios 11, nós vamos estar lendo os primeiros 4 versículos de 2 Coríntios. O apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações aqui para nós, e que nós precisamos olhar para essas orientações e fazer uma avaliação na nossa vida e no nosso coração. 1 Coríntios 11, ele diz assim: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-lo a ele como uma virgem pura. Quando ele fala aqui, eu prometi a um único marido, biblicamente, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é simbolizada pela noiva de Cristo, imaculada, aquela que é preparada para Cristo, certo? E aí, no versículo 3, ele vai dizer ali: o que receio, quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente dos que aceitaram, vocês os toleram com facilidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está alertando ali a igreja de Corinto com relação aos falsos deuses, com relação aos falsos profetas, certo? Ele está pregando um Salvador que é único, que é verdadeiro e que é todo poderoso. Há um único Salvador, sabe, que é Jesus Cristo. E como que nós podemos nos proteger dessas falsas verdades? E aqui eu quero extrair alguns princípios que vai nos ajudar a olhar para o nosso coração. Queridos, essa mensagem ela tem 2 objetivos, e essa série tem 2 objetivos. Primeiro, é trazer uma proteção para hoje. Hoje, se você está vivendo algo que tem gerado uma falsidade no teu coração, é o momento de você se libertar. Mas além disso, ele visa também identificar se tem algo do seu passado, de repente aquele pacto que você fez com Satanás, aquela situação que você viveu lá atrás, que ainda te escraviza hoje. E é o momento de você experimentar a libertação. Então tem essas 2 dimensões. E quando nós vamos aqui, a primeira verdade que nós precisamos entender, ou a proteção das falsas verdades, nós precisamos entender que existe uma única verdade, que é Cristo Jesus. Amém? No versículo 2 ele vai dizer ali: o zelo que tenho para vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi um único marido. A igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. E o apóstolo Paulo fala que está prometido a igreja a Jesus. E essa é a única verdade. E por que é importante nós entendermos que Cristo é a única verdade? Porque ela é fundamental para que você seja protegido de todas as buscas que você fez, de todas as garrafadas, de todo o envolvimento, e que pode estar gerando em você viver uma mentira hoje. Viver uma mentira hoje. 1 Timóteo 2,3, ele vai dizer lá: isto é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado, testemunho dado em seu próprio tempo. Quando você entende esse princípio, no momento de desespero, você não sai buscando um ungidão, você não sai buscando um milagroso, você não sai buscando estratégias, aquelas cirurgias espirituais, você não sabe, você sabe que a única fonte é Cristo. E se você está passando por uma dificuldade, não adianta, busque somente a Cristo, porque vai ser no tempo dele e não vai ser no seu tempo, vai ser no momento dele e não no seu momento. Eu lembro de uma jovem que ela chegou para mim, ela com o marido,
e ela já tinha perdido ali 2 ou 3 gestações, e ela estava buscando com essas magias dentro da igreja, ela crente, só que ela estava num desespero tão grande, que começou a buscar em alguns lugares essa restauração, e aí o marido falou, não, está errado, vamos conversar lá. E eu lembro que eu cheguei e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós não sabemos se é espiritual, nós não sabemos se é emocional, nós não sabemos se é físico, mas nós cremos num Deus que Ele vem, Ele liberta, Ele restaura. Então vamos passar pelo processo de restauração, vamos eliminar essa possibilidade de ser algo espiritual, e vamos orar. E eu lembro que eu caminhei com aquele casal, e foi muito especial, e depois quando nós finalizamos todo esse processo, eu falei assim, olha, espiritual não é mais, porque se tinha algo, já foi quebrado, já foi restaurado. Então, se tem alguma coisa, ou é físico, certo? E nós vamos orar. E nós oramos. Deu 2 meses depois, ela engravidou. E o bebezinho já nasceu, nós já apresentamos aqui na igreja. Tem sido muito especial. Deus trouxe uma libertação, uma restauração, que veio recheado com uma bênção. Sabe, então muitas pessoas acabam sendo escravizadas, porque vão buscar um milagre em algum lugar que não é na fonte segura, que é no Senhor Jesus. E quando eu faço isso, isso gera escravidão, porque gera uma insegurança. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós começamos a buscar outras religiões, ou atribuímos a pessoas alguma coisa. Quero dizer, quando os intercessores estão aqui, certo? O poder não está em quem intercede, o poder está no Deus, no nome de quem nós intercedemos, certo? E quando nós vemos o milagre acontecer, o poder é do Deus que faz o milagre acontecer. Quantas verdades já te apresentaram? Quantas coisas já tentaram vender para você? Mas aquilo que não é verdadeiro, ele cai por terra. Mas aquilo que é verdadeiro, permanece. Já me apresentaram várias coisas. Até meus 23 anos era espiritismo, é mesa branca, é copo, é não sei do que, garrafada. Nada daquilo perdurou. Agora me apresentaram Cristo. Há 22 anos, eu amo, eu sirvo, eu cresço, eu experimento a presença dEle. É extraordinário. E vai ser para o resto da minha vida, porque eternamente eu estou com Cristo. Será que existe algo que te apresentaram no passado e que você está escravo? Será que existe algo no teu passado que você precisa renunciar? Sabe, um dia eu precisei olhar para trás e falar assim, olha, eu renuncio esse envolvimento aqui, eu renuncio esse pacto aqui, eu renuncio isso, eu renuncio aquilo. Eu verbalizei. E foi muito interessante, porque a renúncia envolve o verbalizar. Satanás, ele não lê pensamento. Ele não é onisciente. Agora a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, antes que a palavra saia à boca, Deus já sabe. Talvez você precise renunciar a algo do seu passado. Sabe, isso pode ser que você esteja ainda escravizado com algo que você vai precisar colocar diante de Deus. Então nós precisamos ser sábios e não deixar que o passado nos escravize. Mas continuando, tem uma outra verdade que nós precisamos ter aqui. Nós precisamos ter cuidado com os enganos que se reveste de religiosidade. Então aqui eu falei de algumas coisas que são muito gritantes. Espiritismo, umbanda, pactos com várias entidades, coisas parecidas. Então isso eu busco em outros deuses. Mas tem algumas pessoas que eles apresentam uma falsa religiosidade. Então ali no versículo 3 vai falar assim, o que receio, quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que o apóstolo Paulo está alertando
é que você deve se proteger para que não haja um desvio, para que não haja, a sua mente não seja corrompida. Certo? E como é que a nossa mente pode ser corrompida? Quando nós negligenciamos o cuidado. Então, quando a gente se deixa ser seduzido pelas armadilhas e nós caímos. Mateus 22, 29, Jesus está respondendo algumas perguntas ignorantes ali dos saduceus. Ele fala ali: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E como que eu posso ser enganado? De várias formas. E muitas vezes por não conhecer as Escrituras. Sabe, e tem algumas coisas que nós somos enganados pela nossa própria ação. Às vezes nós deixamos, se eu chegar aqui, e falar assim, olha, eu quero aqui profetizar que tem alguém aqui que brigou com alguém hoje. Ou tem alguém aqui que tem algumas coisas que se eu falar, deixa eu mostrar um vídeo aqui muito interessante, que vocês vão ver um pouquinho como é que às vezes nós podemos ser enganados também. Deixa eu pedir pro Rodrigo ali passar esse vídeo, dá uma olhadinha nesse vídeo. Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. O que é esquisito é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Não houve uma interpretação equivocada? E a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia.
a necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro, levando as pessoas a errar. Seria cômico se não fosse trágico, né? Queridos, mas nós estamos falando de um caso bem caricato, que envolve alguém que usou a palavra de Deus para tentar justificar o injustificável. Quando nós falamos das falsas religiões, daqueles que de repente colocam lá a igreja, né? Tem uma igreja aí que eles tentaram colocar o nome da igreja, a igreja de Exu. É um negócio meio doido, sabe? Mas o que acontece? E às vezes as pessoas não conhecem a palavra, com muita facilidade, eles acabam sendo conduzidos a algumas mentiras. E mentiras que escravizam. Sabe, algumas pessoas que são incentivadas a fazer loteria bíblica. Por favor, nunca faça isso. Você pode cair no versículo errado. Ah, loteria bíblica, vamos ver o que Deus tem para falar para mim. Vai, enforca-se. Opa, não. Foi, enforcou-se. Não, não faça isso. Nós precisamos olhar para as Escrituras com muita seriedade. E nós precisamos viver com muita seriedade, entendendo a verdade, cuidando para não sermos conduzidos por falsas religiões. Sabe, então, quando eu digo que muitas pessoas vão atrás de médiuns, vão atrás, tem muitas pessoas, você pega o Espiritismo, tem o Evangelho segundo Allan Kardec. É uma forma de tentar trazer uma correlação com o Evangelho de Jesus. Mas isso é uma grande enganação. Sabe, quando as pessoas morrem alguém, eu já vi gente dentro da igreja, morreu alguém, eu vou lá no fulano de tal. Tem uma irmã, já faz uns 4 anos atrás, que ela faleceu, e o pai junto, vinha aqui, estava aqui nos cultos de quinta-feira. E aí ele pegou e ele parou de vir na igreja depois que a filha faleceu, jovem, com câncer. E aí ele ia num médium lá em Minas Gerais para tentar se comunicar com a filha. Sabe, aí ele vai lá e aí as pessoas acham que estão se comunicando com aquela pessoa querida que morreu e não percebem que estão ali falando com o próprio demônio. Sabe, isso é muito sério, isso é muito... quando eu trabalhei em Brasília, tinha um deputado que o filho faleceu com 9 anos num acidente numa quadra esportiva. E ele foi num dessas pessoas e ele tinha uma carta escrita por um desses médiums. E essa carta era a idolatria dele. Ele tinha a cópia da carta no gabinete do deputado. Tinha vários lugares e aquilo ali ninguém podia mexer, ninguém podia tocar. E ele não percebia o quanto ele estava preso a uma mentira. Queridos, quando nós vemos engano revestido de religiosidade evangélica, nós precisamos tomar muito cuidado. Sabe, aquelas denominações que para ter a salvação, você precisa ser membro dessa igreja. Ou de repente você não pode assistir televisão. Sabe aquelas, não pode assistir televisão. Aí você vai lá, a televisão não está lá mesmo. Só que daí quando você vai no quarto, está dentro do armário, guardadinho, para assistir escondido. Eu já atendi muita gente que falava assim, meus pais eram hipócritas. Porque estavam na igreja que não podia assistir televisão e eles tinham a televisãozinha guardadinha dentro do armário. E lá assistiam as novelinhas lá. Sabe, então, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso tem um poder destruidor. Destruidor. Eu lembro, faz alguns anos já, uma jovem, sabe que aqui no Brasil tem algumas pessoas que se destacam na área de libertação. E é uma linha muito tênue. Nós precisamos ter muita responsabilidade. Para nós, por isso que o nosso culto de cura e libertação não é culto de desencapetamento. Você não vê pessoas... Pode até acontecer. E já aconteceu algumas vezes de ocorrer expulsão de demônios. Mas nós não damos ênfase para isso. E quando isso acontece, a gente sempre tira para o lado, a gente leva lá para trás e é feito um trabalho e tem pessoas preparadas para isso. Mas aqui o objetivo é restauração. Certo? E uma dessas pessoas que tem um nome
no Brasil, veio fazer um congresso muito grande. E nesse congresso ela fala uma grande bobagem. Ela fala assim, olha, você que está aqui, você que fez aquele aborto, você que, um auditório de umas 3, 4 mil pessoas, e você que teve outro filho depois, eu quero te dizer que você gerou o teu filho no sepulcro do filho que você matou no aborto. Para aquela jovem foi uma bomba na cabeça, e ela entrou numa depressão, já fazia 1 ano e meio em depressão. Sabe, aquela mentira, ela amarrou ela de tal forma, ela não saía mais de casa, ela parou de trabalhar, porque aquela palavra maldita veio e plantou uma mentira na mente dela que escravizou. E a hora que chega com a verdade, a gente apresenta a verdade liberta. É como se tivesse tirado a depressão assim. Você vê como a verdade trouxe, ufa, essa é a verdade. E ela voltou a sorrir, e ela voltou a viver. Então tem muita gente que tem, por não conhecer as Escrituras, tem caído em palavras malditas, em palavras de maldição, que gera escravidão. Então, queridos, nós precisamos olhar para o Senhor. Sabe, e para nós fecharmos aqui, eu digo assim, nós também, não se envolva. Você quer viver uma liberdade verdadeira? Não se envolva em nada que é oculto. Sabe, tem uma vida cristã transparente. A palavra ali vai terminar, o apóstolo Paulo vai falar ali, alguém que vem pregando a Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se você acolhe um espírito diferente, certo? Você vai ficar escravo. Qualquer atividade ou grupo que negue a Jesus, ou oferece uma orientação contrária às Escrituras, fuja. Não aceite a liderança de alguém que quer deixar as coisas ocultas. Sabe, tem seitas aí que tem uma agenda secreta. Muitas pessoas se submetem a isso. Com muita facilidade nós vimos aí pessoas, várias mulheres que foram abusadas por um líder religioso, e que, porque tinha um jeito secreto de trabalhar. Eu não sei se você já percebeu, se você já teve um atendimento aqui com algum dos nossos pastores, ou algumas das salas que nós atendemos aqui, o que tem em todas as portas? Uma janelinha com vidro. Certo? Ninguém aqui nessa igreja atende a portas fechadas. Isso é uma proteção para quem está atendendo e para quem está sendo atendido. Certo? Porque nós precisamos ser sábios, ser astutos, ser precavidos. Então, se você, de repente, se envolve em algo que é oculto, tá, isso não vem de Deus, porque Deus, Ele traz liberdade, Ele traz transparência, Ele traz a verdade que liberta. Lá em 1 João 1, 5, 7 diz lá, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tem algo oculto na sua vida? Você está vivendo algo que você está escondendo as 7 chaves? Quantas pessoas andam com uma agenda oculta? Satanás, ele é sujo, ele é nojento, ele vai tentar sempre escravizar com as mentiras, colocando de repente algum líder que vai tentar te induzir a você ficar preso. A fé cristã é transparente. A fé cristã, ela nos traz liberdade, nada fica oculto. Se você se envolveu com algo oculto no passado, ou se ainda hoje você tem vivido uma vida firmada no ocultismo, hoje é o momento de você se libertar. A Bíblia relata a história de um casal chamado Ananias e Safira. Quem conhece a história de Ananias e Safira? Olha, muita gente conhece. Está lá em Atos 5, né, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si,
Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Queridos, esse casal, ele foi lá vender uma propriedade. Não tinha nenhuma necessidade. Mas ele veio e ele tentou deixar algo oculto. E aquela decisão dele teve consequência. Eu não sei se você tem trabalhado com alguma situação oculta na sua vida, no seu passado, na sua história. Pare de carregar esse fardo. Traga à tona para que ocorra a libertação. Quando eu caminho nos 7 passos, eu estou iniciando agora com um jovem. A primeira coisa que eu oro é que Deus traga à tona toda e qualquer situação que possa estar escondido e que haja resistência em confessar, para que possa haver libertação e restauração. Tem pessoas aqui nessa noite que tem coisas escondidas aí tão grandes, tão profundas, que talvez você nunca compartilhou com ninguém. E você falou assim: olha, eu já falei para Deus. Eu quero te dizer que se Deus tem incomodado o teu coração, você vai deixar que essa área oculta da sua vida seja iluminada com a luz de Cristo. Nós precisamos viver a verdade. Rejeite as falsas verdades. Rejeite as falsas verdades. Você pode fechar seus olhos? Não sei como é que você chegou aqui. Eu não sei como essa mensagem falou ao seu coração. Mas eu quero te desafiar a você olhar o seu coração, para você se proteger das falsas verdades, entendendo que existe uma única verdade, que é centrada em Cristo. Quero desafiar você a cuidar com os enganos revestidos de uma religiosidade saudável. Eu quero te desafiar a colocar luz em tudo aquilo que está oculto na sua vida e no seu coração. Essa noite é uma noite de salvação. É uma noite de libertação. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite. O primeiro desafio que Deus precisa colocar, e Deus está colocando no teu coração, é que você precisa assumir um compromisso com Ele. Todos nós temos um passado. Todos nós em algum momento erramos do passado. Mas o que Cristo está falando para você: venha como você está. Eu quero recebê-lo em meus braços como você está. Porque eu quero fazer refletir a minha luz na sua vida. De repente você está aqui nessa noite e você nunca fez uma entrega plena ao Senhor Jesus. Porque Satanás sempre tentou colocar uma mentira na sua mente, que para você se entregar, você teria que primeiro parar de cometer esse pecado. Você teria que primeiro, ou você não é digno. De repente fez algo e fala assim: eu não sou digno de receber. Eu quero dizer que isso é uma mentira. Jesus morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida. E nessa noite você vai poder entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Para entregar a vida é muito simples. Basta você olhar para o seu coração. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração, você vai orar e falar assim: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu sou um pecador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu sou uma pecadora. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Faça essa oração, você e Deus. É você com o Senhor aí.
Porque a libertação começa com uma entrega. A entrega da sua vida ao Senhor. Você fez essa oração, entregando sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Mais alguém? Graças a Deus ali atrás, pode baixar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Alguém mais está fazendo lá atrás? Graças a Deus, aqui, graças a Deus, louvado seja. Alguém mais que hoje precisa entregar a vida ao Senhor? Agora o desafio é para você que um dia já tomou uma decisão ao lado do Senhor. E de repente, hoje, você precisa confessar diante de Deus essa mentira que você foi escravo. Você precisa confessar esse momento que você de repente precisa se libertar de algo que está oculto. Você vai precisar confessar. Eu quero desafiar você a fazer uma oração, falando: Deus, eu quero realmente quebrar todos os pactos que eu fiz com Satanás, todo envolvimento que eu tive com o ocultismo, todo envolvimento que eu tive naquela benzedeira, aquele envolvimento naquela garrafada, aquele envolvimento com aquele centro espírita, aquele envolvimento com aquele líder, aquele envolvimento com aquele adultério, aquele envolvimento. Você vai renunciar todos os pactos que foram feitos com o seu passado, no seu passado. Você vai dizer: eu quero hoje experimentar uma novidade de vida. Nós vamos estar cantando um cântico. Eu quero desafiar você que está hoje tomando uma decisão ao lado do Senhor, uma decisão de entrega, de deixar sair algo oculto, deixar libertar algo que está te escravizando. Você vai vir aqui à frente, de joelhos, você vai estar orando, e nós vamos terminar esse tempo orando, intercedendo e colocando a sua vida diante do Senhor. Fica de pé. Enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu sou teu e tu és meu. Deus está falando no teu coração, sai do seu lugar. Chega aqui. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Queridos, essa é a noite de libertação. Eu quero desafiar você que está resistindo. Nós vamos cantar mais uma estrofe. Você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, com a autoridade dada pelo poder do sangue de Jesus. Hoje, essa noite, é uma noite de libertação. Não vai sair daqui ninguém cativo com essas marcas do passado, porque hoje é noite de restauração. Hoje é noite de libertação. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Pare de resistir. Chega aqui, nós vamos orar. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Eis-me aqui. Louvado seja o Senhor Jesus.
Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, porque essa noite é noite de libertação, é noite de restauração. Louvado seja por essas vidas que estão aqui à frente, sendo libertas, sendo restauradas. Deus, louvado seja o Senhor. Possamos ver aqui, Satanás foi derrotado. O Senhor trouxe libertação nessa noite. Louvado seja. Abençoa essas vidas, abençoe cada irmã que está aqui à frente, que eles possam sim sair daqui livres, libertos, restaurados. Satanás perdeu, ele não vai mais escravizar, porque essas vidas são do Senhor, e o Senhor é um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, que nos liberta, que nos restaura, que traz novidade de vida. Abençoa, Deus, cada um que está aqui nessa noite. Traz cura e restauração. Que possamos aqui ter uma geração de servos, discípulos do Senhor, que vive liberdade, que vive uma fé verdadeira, que vive na luz e não nas trevas, que vive na verdade e não na mentira, que vive na verdade e não na falsidade. Abençoa, Deus. Traz cura, traz restauração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.